Hoje tem comigo aqui uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que tem personalidade forte, uma pessoa sincera, que é direta, vai direto ao ponto. Eu gosto de gente assim, sem mimimi, direto ao ponto, guerreira, trabalhadora. Espartanos, apresento para vocês hoje aqui a Fernanda. É isso aí, Fernanda. Bom dia, gente. Meu nome é Fernanda, tenho 23 anos. Sou mãe, tenho um filho chamado Bernardo, de 4 anos. Sou cristã e, como o Flávio falou, sou bem direta e gosto das coisas assim. Não corro de nada, não. Se é a minha opinião, tem ela bem formada. É isso aí, pessoal. E, gente, a Fernanda, ela tem um trabalho, ela trabalha, ela é empreendedora aí, né, nesses serviços gerais aí. Ela, inclusive, vai contar um pouco da história dela, principalmente na pandemia aí, que ficou muita gente aí passando dificuldade na pandemia, e foi a época que ela mais prosperou, inclusive, né? Mas vou pedir para ela já começar de cara aqui, sem mimimi, direto ao ponto aqui. No nosso canal aqui a gente não gosta muito de enrolação, né? Direto na canela. Para ela já contar a história que ela já me contou, e eu queria que ela passasse essa história para vocês, é uma história de vida dela. O nosso canal Espartano da Vida Moderna, a gente fala muito sobre a história das pessoas, as dificuldades que ela passou, né? E como ela conseguiu superar, e que bênção que foi essa superação, essa troca de chave, né? Que a gente fala muito no podcast do Joander, essa troca de chave, essa troca de mentalidade, e essa mudança de espírito para o guerreiro mesmo, né? Literalmente de ter uma vida nesse sentido mais forte. Então, Fernando, eu queria te pedir para você contar aquela sua história mesmo, assim, naquele tempo assim mais difícil, tal, depois que você deu a volta por cima, conheceu um pouco de Deus, um pouco desse testemunho seu aí, que você puder falar para a gente. Desde pequena eu venho de um lar cristão, né? Mas quando eu completei 10 anos de idade, minha mãe e meu pai divorciaram. E acho que foi a fase mais difícil para mim. E aí, minha mãe, depois um novo relacionamento. E eu acho que a fase da adolescência, acho que, em geral, é aquela fase que a gente está mais assim. A gente acha que a gente é dono de si, a gente não tem medo de nada. Então, assim, acho que até um pouco para chamar atenção, eu comecei a me envolver com coisa errada. Eu bebia, eu fumava. E aí, assim foi indo. Era noite em balada, em baile, na praça, em rua. E só que assim, chega um ponto disso tudo que é só você e você. E aí você se encontra totalmente sozinha, vazia. E eu também entrava em relacionamento muito nova por causa da ausência, né? Hoje entendo que por causa da ausência de uma figura masculina, do meu pai perto de mim. Então, assim, eu comecei a namorar muito nova e acaba que a gente começa a ter frustração, acha que é o fim. E aí, em várias vezes, eu tentei suicídio, já tomei remédio. Em uma das vezes que foi a pior, foi uma vez que eu tomei chumbinho. Pesado. E aí eu fui parar na UPA, fiquei lá e tipo assim, e acho que mesmo eu estando lá e tendo sofrido, né, eu passei muito mal, eu ainda queria de novo. Eu queria de uma forma ou de outra acabar. Mesmo não sendo, eu entendo, não era que eu queria morrer. Naquela época era claro, eu não queria, eu morria de medo. Mas eu não aguentava mais lidar comigo mesma. Com o sofrimento, né? Eu não aguentava mais, era um vazio assim que doía muito. E você tinha quantos anos na época, Fernanda? Eu tinha 17 anos. 17 anos, muito nova, 17 anos. Passou 2 meses que eu tinha tomado chumbinho, eu descobri que eu estava grávida. Eu já estava grávida de 3 meses. Olha. Quando eu tomei. Fernanda, e no caso, a gente vê que essa sua história, você vê que ela se repete com muita menina mais jovem, né? Nessa fase aí de 16, 17, né? Muito. Eu até estava conversando isso com o Joander e ele falando sobre que as pessoas, principalmente os mais jovens, mais adolescentes, que a perspectiva de vida assim, não vamos aproveitar a vida, vamos zoar, né? Vamos ir pra balada, como se isso fosse a vida mesmo, como se isso fosse o divertido da vida, né? E depois você sentiu um vazio, né? Eu acho que, assim... Influenciada, né? Nessa fase, assim, eu acho que é muito popular, né? O adolescente, ele, literalmente, ele gosta de sair, ele gosta de zoar, ele gosta de balada, ele não tem medo, ele não é... É verdade. Não tem medo, então, tipo assim, ele é muito desafiador. Se você desafiar ele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é muito fácil ele pegar aí.
E assim, eu, por exemplo, eu não tinha medo. Se alguém falasse comigo, duvido que você faz isso. Eu ia lá e fazia para mostrar que eu faço. E muito questão de influência também. Se você está num grupo de pessoas que fuma, a tendência é que você vai ter fumar. Entendi. Se você está num grupo de pessoas que está bebendo, você pode não gostar de beber. Mas uma hora ou outra você vai começar a beber. O seu ciclo de amizade define quem você é. O ambiente e as amizades, né? O ambiente que você tá, dificilmente você convive num lugar, quando você percebe, você já está começando a fazer as mesmas coisas que aquelas pessoas ali fazem. E aí foi importante esse ponto que você tocou, que eu achei interessante. Esse ambiente, de certa forma, veio na sua vida por causa, talvez, de um pouco de afastamento com seus pais, no caso. Isso. Quando eu comecei a fazer terapia, eu descobri que eu me sentia rejeitada em casa e eu me sentia acolhida pelos meus amigos. Então, tipo assim, eu me sentia bem naquele ambiente. Então, por mais que eu não, por mais que tinha coisas que eu não gostava, eu fazia, porque eram meus amigos, entendeu? Era um lugar que eu me sentia bem, que eu me sentia à vontade, que eu podia fazer as coisas que eu queria. Eram pessoas que me acolheram, né? De uma certa forma. Entendi. Você desabafava com eles e seus pais acabaram sendo mais inimigos do que amigos nessa fase, né? Geralmente é assim, na adolescência. Os filhos, eles se distanciam dos pais, né? E os pais viram chatos, os caretas, né? E lá na frente que a gente vai dar valor para a figura de paterna, masculina e os valores mesmo, né? Que foram desde a infância ali, dos 7 anos de idade, né? Que eles falam até os 7 anos de idade foram cultivados. Parece que aí eles começam realmente a fazer parte mais forte da nossa personalidade, né? Isso. Daquelas coisas mais sólidas, né? Hoje eu falo com a minha mãe e vejo diretamente. Eu falo assim, nossa, muitas vezes eu não ouvi e eu quebrei a cara bonito. E assim, na época, eu ainda não entendia. E hoje, olhando, eu falo assim, não, poxa, eu podia ter evitado isso, podia ter evitado aquilo. Nossa, podia estar totalmente diferente isso hoje, não precisava ter quebrado tanta cara. Mas naquela época eu não enxergava isso. Você foi muito desobediente com a sua mãe? Você foi muito desobediente? Muito. Nossa. Você viu que nessa fase, aí você até tentou o autoextermínio, no caso, e quando que você viu assim que era o final do túnel, que você precisava mudar, que realmente você precisava mudar a chavinha ou então sua vida só ia dali ladeira abaixo? Então, foi quando eu comecei a ver que eu não conseguia lidar comigo mesma. Enquanto eu conseguia... Você não se amava, não tinha amor próprio? Eu não conseguia. Tipo assim, se eu estivesse num ambiente que tivesse mais pessoas, eu tava ótimo. Mas quando eu me encontrava sozinha, eu não suportava ficar comigo mesma. Eu sentia um vazio. E assim, não era bem pesado. E nessa época, até que quando eu tentei suicídio, igual eu falei, eu tentei. E foi quando eu fui num encontro com Deus e eu me senti totalmente aliviada. Eu senti que foi como se aquele vazio todo que eu sentisse fosse preenchido. Mas o que é engraçado é que a presença de Deus, para ela ser constante, a busca também tem que ser constante. E quando eu saí do encontro, eu continuei fazendo os mesmos hábitos de antigamente. Então, tipo assim, várias vezes eu me encontrava vazia de novo. Você teve um despertar, mas você precisava ter uma constância, ter até uma disciplina com Deus, né? Até para rezar a gente tem que ter disciplina, né? E quando eu percebi assim que eu precisava, né, parar totalmente, foi quando eu descobri que eu estava grávida. E aí quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava passando muito mal e aí muitas pessoas acharam que podia ser pelo fato de eu ter tomado chumbinho. E quando eu fiz o teste, eu estava grávida. Aí desde esse momento, aí já não era mais, tipo assim, eu decidi fazer totalmente diferente. Não era só eu. Antes, já não era mais você. Quando eu era só adolescente... Você já sentiu aquela responsabilidade da maternidade, né? Quando eu era só adolescente, era eu. Se acontecesse alguma coisa comigo, era só eu. Agora, dali pra frente, não era só eu. Então, não podia. Então, aí eu mesma decidi parar. E eu acho que no meu período de gestação foi o período em que mais eu fui moldada por Deus. Que bacana. Porque não foi fácil. Não foi fácil. Eu tinha 17 anos e, de uma forma ou de outra, os meus amigos todos se distanciaram.
Eu também me distanciei, porque eu não podia fazer mais as mesmas coisas. Então, como que eu ficaria no mesmo ambiente? Hoje você vê que eram amigos, assim, né? Não vou falar que é amigos da onça, mas querendo ou não, que te leva para uma influência, assim... não é que eles querem ser um mal e tal, mas que tá envolvido na bebida, que tá envolvido nessas coisas assim, que você precisava distanciar, né? Igual eu falo, a fase da vida de cada um passa. Então, tipo assim, não que eles me levavam para o mau caminho. Eu acho que a influência, eu era muito mais você que levava eles para o mau caminho. Do que eles para mim. Mas eu acho que as pessoas mudam. Eu acho que a fase do adolescente, em geral, é assim. Dificilmente a gente vê um adolescente com a cabeça no lugar, um adolescente mais assim. Eu acho que a fase da adolescência, ela já é muito mais arriscada. Ela é muito rebelde. Ela é muito rebelde. Em si, ela já é assim, né? Uhum. E quando eu fiquei grávida, eu comecei assim a ter experiências com Deus, uma atrás da outra. Você ficou grávida com quantos anos? 17. Com 17 mesmo. Então, independente se você é adolescente ou não, você teve que sentir ali o peso da maternidade. Isso. E teve que amadurecer de 0 a 100, né? Isso, de uma vez. Então, eu tive que mudar de casa. E no começo eu lembro que eu não tinha nada. E aí teve um dia que eu estava bem triste, que eu já estava quase ganhando o Bernardo. Ganhei ele com 18 anos. Eu fiz 18 em janeiro, em março ele nasceu. E aí eu não tinha nada. E aí eu, assim, desde o meu começo da minha gravidez, eu comecei a orar. Falava assim que eu já não aguentava mais aquilo. E eu já não me sentia mais sozinha. Então, já que bacana. Aquela depressão, aquele vazio, eu já não sentia mais. E como era uma fase mais difícil, mesmo sendo boa, foi difícil, eu busquei mais a Deus. Ô, Fernanda, e numa situação dessa, a gente vê que muitas meninas, às vezes até pela idade, às vezes tal, ainda mais você que já estava querendo já tirar sua vida, muitas pensam em abortar, né? Infelizmente, né? Mas você sempre quis ter ele. Você, na verdade, muito pelo contrário, foi a motivação para você viver, né? Foi. Eu sou totalmente contra o aborto. E o Bernardo, por mais difícil que seja ter ele na fase que eu tive, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu sei quem eu sou hoje é decorrência do meu filho. Ele foi a sua luz. Uma motivação ele te salvou. É uma motivação que eu tenho todos os dias. Ô, pessoal, eu conheço o Bernardo, tá? Ele já veio aqui. É um menino lindo, é um menino muito, né? Ele é muito bonzinho, né? Ele é muito bonzinho, ele é muito obediente, né? E realmente é uma bênção mesmo, né? Então, infelizmente, hoje em dia estão facilitando essas leis de aborto, estão facilitando o extermínio mesmo, né, dessas crianças, inclusive em idade até, às vezes, até o feto, às vezes mais avançado já, estão querendo facilitar essas leis. Né? Eu vejo que realmente é meu corpo, minhas regras, né? Esse papo que usa, né? Mas ali já é o corpo de outra pessoa que não tem nem direito ainda de se defender. Isso. Né? É um assunto polêmico, a gente sabe, mas querendo ou não, a gente vê o tanto que é uma bênção na vida de uma pessoa, né? Olha o seu caso, olha que exemplo, né? Que você passa aqui para uma mãe aí que às vezes engravidou por acidente, né? E mal sabe ela que a maior bênção, a maior riqueza, né? Com certeza. Filho, a maternidade ela não é fácil, não tem aquela de falar que é fácil, não é fácil, mas é bênção. O retorno ali que a gente tem, o carinho, uma pessoa que te ama, que veio de dentro de você, ela te ama, você sente um amor, um bebê, você não precisa falar, mas ele tem a necessidade de ter a mãe com ele. Então, isso é incrível. A maternidade ela é incrível. Do começo ao final. É desafiadora, mas ela é incrível. E eu acho que o aborto primeiramente, é totalmente contra aquilo que eu sigo. E eu acho que é vida. Desde que está no ventre, já é uma vida. Então, você não pode responder pela vida de outra pessoa. Deixe que ela nasça e ela responda por si. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou abortar, mesmo que seja... Se for um caso de estupro? Não, eu sou totalmente contra. Nem caso mesmo em caso de estupro? Sim, porque o aborto não é ali uma coisa. Você sofre pra você ter um aborto. Então, tipo assim, se você sofre para ter um aborto, por que não ganhar e dar o direito de escolha da vida daquela pessoa, daquela criança? Bacana, hein? Bacana. Entendeu? Então, eu acho que não justifica.
se for para ser interrompida de uma forma ou de outra, eu acredito muito nos planos de Deus, quando não é para ser, não é. Então, tipo assim, se de uma forma ou de outra, se não for para ser, vai ser interrompido naturalmente, né? Agora, a pessoa, né, praticamente... Querer dar uma de Deus, né? Ela praticamente, ela pica o feto todo dentro dela, acontece dessa maneira, e é um sofrimento para a pessoa também, não é fácil. Ataca a saúde da mulher, de certa forma, né? Então, tipo assim, se a pessoa... Você pode até prejudicar o útero, inclusive, né? Com certeza. Se a pessoa já vai ter essa dor para poder tirar, por que não dar oportunidade de vida? Sim, né? Inclusive, pessoal, eu sei de uma instituição que é só de mulheres que foram estupradas e que tiveram os filhos, e que esses filhos hoje estão bem, estão saudáveis, deram a volta por cima, tiveram uma segunda chance, né, de respirar, de ter uma nova vida, né? Pensa se essas mães simplesmente chegassem lá e a lei facilitasse para elas matarem esses meninos, hoje não seria um médico aí, não seria um advogado, não seria pessoas aí do bem que estão aí na sociedade ajudando, fazendo bem, né? Mas é muito bonita essa história aí, Fernanda, a forma que você colocou isso aí. E eu sou da mesma opinião sua. Eu acredito que a gente tem que dar essa segunda chance mesmo da vida. Até porque no meu canal alguns vídeos meus eu falo de questões espirituais, né? Antes, né, de formar um corpo ali, um feto, já tem um espírito ali. Já tem uma missão espiritual, né? Por exemplo, essa missão do Bernardo foi te salvar. Querendo ou não, ele ser um anjo da guarda ali. Você ia para um caminho totalmente obscuro e veio seu filho, foi uma luz que iluminou sua vida, né, de certa forma. E Deus, né, primeiro essa oportunidade que você teve com Deus. Ali você começou a abrir sua cabeça ali. Não, peraí, gente, o que eu achava que era tal, igual você falou que foi num culto, né? E se sentiu abraçado ali por Deus, se sentiu leve, né? E o engraçado é que depois disso, mesmo eu ainda, antes de eu descobrir que eu estava grávida, mesmo eu ainda voltando para o mesmo caminho, quando eu me sentia vazia, mesmo eu podia ir na rua, podia beber, podia fumar, quando eu chegava em casa, se eu sentisse aquele vazio de novo e eu dobrasse meu joelho, fizesse uma oração, eu me sentia aliviada. Então, as coisas de Deus... Você sentia a presença de Deus perto mesmo? As coisas de Deus, assim, muitas vezes a gente pensa que o cristão, ele tem que ser perfeito. Não. O cristão, ele não tem que ser perfeito, porque o ser humano em si, ele não é perfeito. Então, muitas vezes a gente olha para o homem e fala assim, fulano é assim, assim, assado e é crente. Então, tipo assim, fulano é assim, assim, assado, ele é crente, mas ele busca a santidade. Ele erra, ele vai errar. Eu erro, eu não sou perfeita, né? Mas eu procuro fazer e seguir as coisas da forma correta, da forma como eu acredito que seja o certo, né? E é interessante você falar nesse ponto, porque eu vou te falar a verdade, eu participei desse processo também. O pessoal aqui do meu canal já me conhece, eu sou polirreligioso, né? Eu fui crente, fui espírita, católico, eu já frequentei tudo. E quanto mais você procura a Deus, quanto mais você procura os valores divinos para a sua vida, nas suas ações, no seu caráter, realmente é aí que começa o desafio, né? Começa. É aí que começa o desafio, é aí que a gente vê, né, pessoal, que realmente essa mudança não é fácil, porque é uma mudança interna, né, de conceitos, de valores, e mexe no seu ego. Mexe no nosso ego, né? Mexe, porque você seguir a Deus, você tem que deixar suas vontades, né? A gente tem vontade de fazer muita coisa. Eu, por exemplo, eu amo festa, eu amo estar ali rodeado de pessoas. Então, assim, tem coisas, tem lugares, tem festas que eu gostava de ir, que hoje não me encaixa demais. Tem vezes que eu tenho vontade de ir. Mas você sente uma privação, ou realmente você chega no local e sente que aquela energia não te pertence? O que é engraçado é que, tipo assim, eu fico super animada. Às vezes tem lugar que eu fico assim, não, isso eu não vou deixar de ir, eu vou. E quando eu chego lá, eu me sinto totalmente avulsa. Eu fico assim, isso aqui não me encaixa mais. Eu me sinto totalmente incomodada. Esse lugar não é mais... Porque festa não é ruim. Jesus, não, inclusive, Jesus, tá na Bíblia, viu, pessoal? Vocês podem ler isso aí. Jesus gostava de festa. Jesus não foi à toa que ele multiplicou, né, a transformar água em vinho. Ele gostava de festança. Mas até para festa, né? A gente tem que selecionar. Porque são pessoas, são energias que estão ali, né? Isso, com certeza. Você chega numa festa dessa, é droga, sexo, música de tudo.
Então você sente aquela energia do energia demo do mesmo. carnaval, ela é pesada. É pesada. Ela é pesada. Eu passei na rua, voltando do serviço na segunda-feira, mas assim, o ambiente é pesado. É muito pesado. Você sente uma energia muito pesada.